às vezes, somente o seu resultado é suficiente para fazer isso. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast do Engenheiros Fora da Curva, podcast Fora da Curva, aquele podcast que quer ajudar a quem quer ser diferente no mercado de trabalho da engenharia, da agronomia e das geociências. Esse podcast é realizado pela Associação Sete Lagoas de Engenheiro, a ASE, com colaboração do CREA de Minas Gerais e apoio do Sistema Confea, CREA e Mútua. Hoje, eu, Maicon Juan, engenheiro de produção, também conselheiro federal no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, empreendedor, comunicador. Estou apresentando sozinho, porque hoje a grande parceira, Josiane Rocha, né, nossa especialista em estratégia, também em gestão, não pôde estar presente, porque, obviamente, né, ela tem que atender também os clientes da empresa dela, mas eu tenho certeza que ela não está tão feliz pelo fato de não poder participar desse bate-papo, que vai ser muito incrível, vai ser sobre uma coisa que fez parte da vida dela, assim como fez parte da minha vida, e hoje eu estou aqui para conversar, né, com a turma que já passou por diversas coisas dentro do CREA Júnior, e a gente está aqui para falar sobre formação de jovens lideranças. Então, eu estou recebendo hoje aqui, né, o Marcos foi presidente estadual do CREA Júnior de Minas Gerais, né, teve uma gestão muito bacana à frente do programa, ele é engenheiro eletricista, também já foi técnico, né, é técnico, né, sim, se formou. E estamos recebendo também aqui a Dani, que é atual presidente, que foi reeleita agora nesse final de semana para o segundo mandato de presidente estadual do CREA Júnior de Minas Gerais, Daniela Pereira, e está aqui, que está formando também engenharia de produção, é técnica em química e é técnica em mais alguma coisa que ela vai falar para vocês, né? Gente, estou muito feliz com esse bate-papo, é um bate-papo que vai ser muito bom para os estudantes entenderem aí como eles podem crescer profissionalmente antes de se tornar um profissional de fato, ou seja, antes da formação, ali na graduação, né? Então, vamos começar o bate-papo, deixar aí o Marcos se apresentar melhor do que eu apresentei. Sim. Maicon, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. Para a gente é uma honra estar participando aqui do podcast, que é um projeto seu que a gente acompanha há mais tempo, né? Começou com as palestras no YouTube, né? Aqueles encontros, né? Como você disse, eu sou engenheiro eletricista, me formei aí no IFMG Campus Formiga, que é uma cidade que eu carrego boa. no coração. Sou natural de Divinópolis, né? Também sou formado em técnica de automação e estou dando continuidade nos estudos aí, né? Fazendo mestrado, fazendo alguns cursos de extensão, porque a gente tem que estar sempre se atualizando aí na nossa profissão. Isso aí. E você, Dani? Se apresenta pra gente aí, fala um pouco da sua vida, como é que tá sendo agora. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Dani, atualmente estou como presidente do CREA Júnior de Minas Gerais. Também faço parte da da coordenação de projetos e eventos da Nacional, já fiz parte da gestão estratégica do CREA Júnior Nacional também. Sou graduanda em Engenharia de Produção, colega de profissão do Maicon. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente que acompanha o Engenheiro Fora da Curva, está acompanhando esse projeto, nunca imaginei estar aqui, sabe? Então é uma grande honra poder estar passando tudo que a gente conhece, como que o CREA Júnior pode transformar de fato a vida ali dos estudantes que estão ali tanto no início quanto no final do curso. É isso aí mesmo, Dani. Muito bacana a gente poder estar contando com vocês aqui para falar sobre essa temática tão importante. Eu sou sempre suspeito, né? Inclusive, quero agradecer pelo convite da palestra que a gente pôde ministrar para os CREA Juniores de todo o estado aí agora. E também fui presidente, né? Então tenho a honra de estar aqui um bate-papo entre pessoas que lideraram a gestão no estado. E a Josi, que estaria aqui, apesar dela não ter sido presidente, ela foi assessora da presidência do CREA Júnior. O cargo que eu estou atualmente. Exatamente. E ela foi coordenadora nacional do Senge Jovem, né? Então ela foi no Senge Jovem, ela, além de ser de Minas Gerais, ela também foi nacional. Então ela está sempre por dentro dessa temática, ela com certeza vai fazer muita falta hoje. Mas que bom que vocês dois estão aqui para a gente bater esse papo. E Dani, conta para nós aí como é que foi essa entrada no CREA Júnior, né? Como que você descobriu esse mundo? Como que foi o início dessa participação? Então, quando eu entrei no CREA Júnior, que foi lá no início de 2021, era época de pandemia ainda, então estava sendo feita uma reabertura do núcleo de Passos, que é a minha cidade natal, onde eu estudo lá na UENG, e quando eu vi o processo seletivo, que eu vi lá CREA Júnior, eu não sabia o que era CREA Júnior, gente. Então, quando eu vi, eu achei que eu estava me candidatando para uma vaga de estágio na inspetoria do CREA, porque eu já conhecia pessoas que tinham trabalhado lá. Eu falei, estou precisando de emprego, vou me candidatar aqui. Aí, quando eu estava fazendo a entrevista,
que inclusive quem fez a minha entrevista para me entrar no programa foi o Marcos, O Marcos. que era superintendente na época. Quem fez a entrevista da Josi fui eu também. Olha só. Destino, né, gente? Então, aí ele foi falando, explicando o que era o programa, os objetivos. Eu falei, gente, não é nada daquilo que eu tava pensando, mas parece legal. Se der certo, bora, né? E aí, eu fui aprovada, entrei na coordenação de gestão de pessoas, que sempre foi uma área que eu me identifico muito, já tinha trabalhado no RH anteriormente, numa empresa. E aí entrei na coordenação de gestão de pessoas. Já foi um desafio muito grande para mim, assim, que eu costumo falar que o CRED é uma transformação, porque eu era uma pessoa muito mais tímida, então já nessa entrada eu já tive que me desenvolver, porque a gestão de pessoas ali, né, você tem que estar conversando com todo mundo, tem que estar mantendo aquele clima harmônico entre todo mundo, tem que estar fazendo avaliação de desempenho, então é um contato constante com as pessoas. Isso me desenvolveu bastante, tanto é que quando abriu a oportunidade para ir para a coordenação geral, eu me candidatei, passei para a coordenação geral adjunta, depois passou o mês, meu coordenador geral falou assim: Dani, então, abri uma empresa, não consigo continuar no CREA Júnior por questões de trabalho, e aí eu subi para a coordenação geral, né? Peguei a bomba ali. E para a gente foi um desafio muito grande levantar o núcleo Passos, porque era tudo de forma online. Então, os alunos não se conheciam, o engajamento era muito pior, porque era questão do online, mas ainda assim foi muito positivo, que a gente conseguiu trazer o CREA Júnior para dentro da faculdade, mesmo que de forma online. Tanto é que quando voltou presencial, todo mundo já conhecia, o pessoal queria fazer parte, as palestras estavam cheias. E depois também eu me candidatei, fui para a superintendência da regional, que era a nossa regional, né, Centro-Oeste. Então, tudo que eu fiz dentro do meu núcleo, eu quis levar para os outros também. Então, foi uma experiência muito bacana, porque a gente pode conhecer novas realidades. Então, a gente vê que cada núcleo tem a sua particularidade, porque cada um é uma faculdade, uma realidade. Tem alunos que estudam de manhã e trabalham à noite, tem alunos que trabalham o dia inteiro e estudam à noite. Então, você aprender a lidar com esses diferentes tipos de pessoa é uma coisa que te transforma muito. E também a questão de você saber como conversar, né, com pessoas de diferentes tipos. Também tive a oportunidade para a diretoria de gestão de pessoas no ano seguinte. Participei da comissão de gestão de pessoas também do CREA Júnior. Fui vice-presidente também no ano passado. Esse ano estou como presidente. E ano que vem também estarei novamente como presidente. Já participei do CREA Júnior Nacional também, da gestão estratégica, da comissão de eventos. Já participei do GT de marketing do seminário, que comunicação e marketing é uma área que eu nunca achei que eu ia fazer parte, assim, mas eu me desenvolvi muito quando eu participei também. Então, acho que cada área, cada cargo que você ocupa aqui dentro do CREA Júnior é um desenvolvimento que você vai ter na sua visão, se expande e são coisas que você leva para a vida, né? E eu falo demais, né? Quando falo de CREA Júnior, eu falo A gente fica falando. E você, Marcos? Eu entrei no CREA Júnior em 2019, no Núcleo Formiga, que é meu núcleo de origem. E antes disso, eu participava de vários projetos, né, dentro da faculdade, né? Participei de grupos de pesquisa, sempre estava envolvido com a organização de eventos, gostava muito dessa pegada, né, de envolver as empresas com a instituição de ensino, né, com o ensino público. Então, sempre fui o cara que trouxe as empresas para dentro da universidade para ajudar na organização de eventos, tá patrocinando, né, que a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, para instituições públicas. Então, tive meu início ali no Núcleo Formiga em 2019, na mesma área que a Dani começou também, que foi gestão de pessoas. Depois eu assumi coordenação geral, né, tive ali à frente do núcleo. Eu lembro que quando a gente iniciou, né, o projeto na instituição, a gente tinha somente 3 pessoas. Então, nosso maior desafio foi apresentar o programa ali para nossa cidade e trazer mais gente. Então, no início, a gente teve esse desafio e foi escalando. De 3 passou para 11, de 11 depois 17, depois tinha mais de 20, né? E a gente foi crescendo ali dentro da nossa cidade. Depois assumiu o cargo de superintendência regional, né? Que é a nossa regional Centro-Oeste, como a Dani citou. Então, a gente fala que o superintendente, ser superintendente é um dos melhores cargos do programa, que a gente começa a enxergar ali de uma forma maior, né? Ter o contato com vários núcleos, né? Com várias pessoas, né? E começa a se desenvolver mais.
Depois assumi também a diretoria de gestão de pessoas, né, em paralelo sempre tentando fazer parte, né, do GT Seminário, participando de comissões, né, assumi a diretoria. Após a diretoria, fiquei 1 ano também, né, na diretoria, né, que a nossa gestão é de 1 ano, assumi a vice-presidência e depois escalei para a presidência, né, que é o caminho natural aí, né, do nosso programa. E fui presidente no ano passado e assim, né, é um papel de grande responsabilidade pela grandeza que o programa tem hoje e foi onde eu me desenvolvi bastante, né, aprendi muito, né, com vocês, que eu sempre entrava em contato com o ex-presidente para entender um pouco da nossa história e tudo mais. E isso aí foi uma trajetória dentro do programa. E hoje estou como assessor, né, da nossa presidente, a Dani, dando esse suporte aí, né, com tudo que eu aprendi durante esses anos que eu passei. E é interessante isso que você falou da questão de um programa que é uma responsabilidade muito grande ser presidente, né? Porque o CREA Júnior ele já nasceu grande, né? Ele nasceu com o nome do CREA, que é do Conselho, uma autarquia pública federal, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e ele tão importante que foi que, assim como diferente de muitos programas que nascem dentro de gestões, num ambiente mais político, como é o ambiente do sistema Confea-CREA, acabou se mostrando tão valoroso que hoje completou 25 anos esse ano, né? Então, assim, não é qualquer projeto que nasce que dura 25 anos. E, assim, com os resultados alcançados, não tem hora para parar isso aí. Vai parar o dia que acabar a engenharia. A engenharia nunca vai acabar, porque se acabar a engenharia, tudo para. Para tudo, né? A gente não tem. Tudo isso aqui que a gente está vendo aqui é engenharia. Material do microfone, da caneca, do celular, tudo. Então, não tem jeito, né? E você falando dessa responsabilidade, até para assumir uma responsabilidade de presidente, tem que ter desenvolvido já algumas competências dentro desse trajeto. Não tem como você chegar ali como um aventureiro, né? Sim. Primeiro que você não é reconhecido. Segundo que você chegar numa função dessa, você tem que ser alguém que inspira as pessoas a te seguirem, né? A te escolherem para ser presidente, porque é eleito esse cargo, né? E também as pessoas têm que entender que você tem capacidade para isso. Qual foi a primeira skill, assim, a primeira coisa que você acha que você desenvolveu depois que você entrou no CREA Júnior? Com certeza já desenvolveu várias, mas qual foi a primeira? Por que eu estou perguntando isso? Porque também quero que você responda em qual momento você entendeu que o CREA Júnior não era mais um programa jovem, era um trem sobre formar lideranças. Sim. Eu acredito que a primeira skill que eu tive que desenvolver foi a de comunicação. É geralmente a maioria das pessoas. É muito tímido. A maioria das pessoas. Sim. Quando eu estava na graduação, né, eu sempre era aquele cara que dominava mais a parte de programação, né? Então, eu tive o privilégio de fazer um curso onde os professores tinham muito essa ideia de fazer os projetos envolvendo mais a mão na massa do que ficar só lendo teórico. Então, hoje a gente sente muito essa necessidade. Isso quando eu fui lá no Instituto Federal, cara. Sim, então os professores, eles têm uma pegada totalmente diferente. Lá tinham professores mais jovens, né? Então, eles sempre tentavam desenvolver, além da capacidade técnica, essas outras habilidades, de comunicação, de trabalho em equipe. Então, no início da graduação, eu sempre tentava fugir ali de alguma forma. Era o cara que ficava por trás ali das escritas de artigos, da parte de programação. Mas aí, quando eu entrei, né, quando eu comecei a participar de uma forma mais ativa, né, desses programas que a gente tinha que trabalhar em equipe de alguma forma, né, para alcançar nosso objetivo, eu percebi que a comunicação, né, e a capacidade de liderar pessoas e trabalhar em equipe eram as skills mais importantes para a gente conseguir, né, entregar algo de concreto. Para entregar algo de valor, a gente tem que ter algumas skills, não tem jeito, né? E você, Dani? Qual foi a primeira skill que você desenvolveu aí? Quando que você percebeu que o CREA Júnior era um ambiente de formação de lideranças, muito mais do que somente um programa estudantil? Eu acho que a primeira também foi a comunicação, porque para mim era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Então, tanto é que eu lembro na primeira reunião que a gente quis se apresentar, que falava abre a câmera para conversar. Eu já ficava assim, não me chama. E quando me colocaram, assim, eu lembro do primeiro auditório que eu tive que chegar e apresentar o CREA Júnior, que eu olhei, assim, pra frente, sei lá, devia ter umas 80 pessoas. Então, a hora que eu olhei, falei, ou eu aprendo agora, ou eu vou passar vergonha aqui. Então, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, porque no CREA Júnior a gente apresenta na sala de aula, a gente tem a oportunidade também de apresentar o CREA Júnior em eventos,
Se você é estudante, domina uma área, está fazendo um artigo, uma pesquisa, você também tem essa oportunidade de estar fazendo uma palestra naquela área. Então, o que eu vejo muito também as pessoas falar que é a principal habilidade que a gente desenvolve, que é essa questão da comunicação. E a questão da gente também de liderança, porque na engenharia a gente não aprende liderança, a gente aprende a parte técnica, né? Agora, quando você chega na empresa, geralmente você vai exercer um cargo ali, vai liderar uma equipe, vai ser um gestor. Então, são coisas que habilidade que a gente desenvolve no CREA Júnior também. E foi exatamente neste momento que eu comecei ali a estar à frente das equipes, quando a gente é coordenador de uma área específica, você lidera ali uma equipe de 4 pessoas, aí você vai para a coordenação geral, aí já aumenta essa equipe, já é uma equipe ali de 15, 20 pessoas, dependendo do núcleo. Então, foi aí que eu percebi o CREA Júnior era muito mais do que a gente ir lá fazer uma palestra, a gente fazer um evento, mas sim a gente formar aquelas pessoas que estão ali dentro para eles saírem dali transformados. Eles não só saírem como profissionais que entendem ali da área que eles estão, do futuro na engenharia, mas eles saírem lideranças capazes de chegar no mercado de trabalho e estar à frente de uma equipe, capaz de entender cada um que está ali dentro, ele ser realmente um gestor. Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que o nosso propósito ele era muito maior. E Marcos, quais skills hoje você já trabalhou em empresas, né? Sim, Você já passou já começou, iniciou sua vida profissional já há mais tempo. Quais são as habilidades, competências que você vê que a empresa gosta, que busca num profissional e que o CREA Júnior hoje desenvolve? sim. Uma das principais habilidades que eu percebo que as empresas procuram, né, principalmente onde eu estava trabalhando, que eu assumi um cargo de liderança, ele trabalhava com pessoas que estavam tendo a oportunidade de primeiro emprego, então tinha muitas pessoas jovens. Não que a gente não seja jovem, né, mas Não, mas tinha muitas pessoas ali com jovens de 18, carreira, né? 19 anos, estava iniciando. Eu vi que era essa capacidade de comunicação e a capacidade de reaprender, né? Aprender novamente. Porque a gente vê muito as pessoas ali na zona de conforto e quando vê qualquer desafio ali, qualquer coisa diferente, ela, opa, e agora? O que eu faço? Então a gente tentava instigar as pessoas, né, a resolverem esses desafios. E também uma coisa que eu vejo muito importante é a questão de compartilhar, você poder entregar de uma forma assim clara o que você já aprendeu para quem está começando, para poder cortar aquele caminho, sabe? Para não ter que passar por aquele sufoco ou aquele desafio, né, que você já passou. Então, eu vejo que isso é uma habilidade muito forte e que acaba de uma forma entregando valor para as empresas. Então, o colaborador, né, aquela pessoa de sua equipe, você conseguir compartilhar com ela tudo que você aprendeu, para que ela possa ganhar um tempo ali numa entrega, que ela possa entender melhor os processos. Eu vejo que isso é muito importante e as empresas enxergam isso com bons olhos. Muito bacana, né? E várias dessas, como você disse, né, são desenvolvidas ali dentro do CREA Júnior, né? Sim, com certeza. O mercado, a gente tem a impressão de que é muito exigente, mas, cara, empresa, ela precisa fazer dinheiro, ela precisa ter lucro, ela precisa formar Sim. liderança, ela precisa multiplicar, né? E então é necessário que tenham certas competências. E você, Dani, o que você vê aí de skill que as empresas buscam, você trabalha também, né? E que o CREA Júnior desenvolve? Assim, as principais, pelo menos. Você quer, às vezes você concorda com o Marco 100%, às vezes tem algum para completar, né? Eu acho que a principal delas é você ser desenrolado. Ser uma pessoa desenrolada. O que significa isso? Você ser aquela pessoa que consegue resolver os problemas de forma rápida, porque você consegue ter uma visão do todo. Então, quando a gente está no CREA, a gente incentiva muitas pessoas de não ficar ali só numa área, mas dela ter a visão de como que funciona o processo como um todo. Então, surgiu um problema, você está preparado, você vai lá e resolve. E outra delas, que é muito importante, que a gente sempre fala isso, né, para o pessoal, que a gente sempre pesa que o pessoal desenvolva, é a proatividade. Uhum. Que é você não esperar o seu chefe ali, o seu líder, te falar o que você tem que fazer. Se você sabe o que tem que fazer, o que tem que ser resolvido, você ir lá e fazer e adiantar, né, a resolução dos problemas.
Então, você não esperar que o problema chegue para você resolver. Então, acredito que eu já ouvi também de recrutadores, que é uma das habilidades que eles gostam muito em quem já participou do CREA Júnior, essa questão da proatividade, que a pessoa não fica esperando alguém falar o que ela tem que fazer, porque ela já chega, ela já sabe, ela pega e faz, aparece um problema, ela resolve. Então, se torna uma pessoa mais ativa, né? Proativa, ativa, desenrolada. Então, eu acredito que seja isso. E essa questão, inclusive, da proatividade, eu como líder, né, como diretor já de uma empresa que eu estava, eu adoeci por conta da falta de proatividade dos funcionários. Eu não aguentava, que Nossa, se eu não falava, o treino não ia, cara. E falava, a gente todo fazia mundo treinamento, esperando, né? capacitação, mas era do perfil intrínseco da pessoa ali, era da pessoa o negócio, não era que ela não foi capacitada, tal. Cara, dava curso, reunia, fazia reunião de alinhamento de expectativa, fazia tudo, e a pessoa, a maioria deles, né, não 100%, claro, cara, se você não cobrasse, você não tinha um retorno do que estava acontecendo, né? E hoje as empresas querem muito isso. E só que isso, essa questão de você ser, né, ter a iniciativa de fazer as coisas, ela vem acho que desde a Revolução Industrial, né? Só Sim. que ela se agravou agora, porque agora as transformações são muito rápidas. Então, assim, as coisas acontecem muito rápidos. E aí, com esse acontecimento rápido, cada vez mais o líder ele não consegue parar o que ele está fazendo para poder falar para a pessoa que ela tem que fazer ou cobrar aquele trabalho, porque se ele para, ele vai ficar atrasado, porque as coisas estão correndo muito rápido. Então essa questão da proatividade, ela se tornou ainda mais importante nesse contexto que a gente está hoje. Sim. E quando a gente fala de proatividade, às vezes pode ser que não seja ali a pessoa executar direto, mas às vezes perguntar, né, sobre, ó, enxerguei isso aqui, a gente está Exatamente. precisando, o que você acha? Vamos botar a mão na massa e fazer acontecer? É isso que a Dani fala de ser desenrolado também. Não é você chegar lá e executar, porque às vezes a pessoa não tem experiência e ela está com receio, né? Então ela chega e pergunta, a gente consegue orientar e consegue alcançar ali o resultado. Não, eu tenho um exemplo de um menino, eu não vou citar o nome dele aqui, mas vocês até conhecem ele. Ele trabalhava comigo, cara, ele era estagiário. Ele fazia pergunta o dia inteiro. Tinha hora que eu falava, pelo amor de Deus, cara, para de fazer pergunta, não aguento mais. Só que eu falava com ele, aí ele falava, não, desculpa, eu não tô brincando, você tá certo, errado sou eu que não tô tendo paciência com você, mas por quê? E o que aconteceu? De tanto ele perguntar, em 3 anos, cara, ele virou um profissional tão incrível, assim, porque ele era um estagiário. Hoje ele está num cargo extremamente importante onde ele está, que ele é essencial, cuida de projetos extremamente importantes 3 anos depois do que ele ter sido estagiário. 3, 4 anos depois. Ou seja, mas por quê? Porque ele perguntava, você não sabia, cara, ele perguntava mesmo, sabe? Sim. Só que aí eu ensinei, falei assim, ó, primeiro você busca ver a resposta, depois você pergunta, porque também tem essa, porque você também não pode só tomar o tempo do outro. Mas a questão de ter iniciativa de tentar saber, ela é extremamente importante, né? E o CREA Júnior traz esse insight, né? Sim, sim. E a gente tem diversos materiais, né, que fomentam nessa produtividade. A gente tem os manuais, aliás, um que foi na iniciativa aí da sua gestão. Então eu lembro direitinho quando eu estava lá no início, eu perguntava demais. Aí você até citou essa questão, esse exemplo, né? Aí tinha um material lá, às vezes era só ir lá pegar e ler. Aí a galera me falava assim, vai lá, dá uma lida e qualquer coisa, né? Você vem cá e pergunta. Mas ter essa iniciativa de sempre perguntar foi onde que eu comecei a me desenvolver dentro do programa e absorver muito conhecimento, né? Ter esse interesse mesmo sobre o programa, como as coisas funcionam, não só na área que eu estava, mas nas outras áreas. Isso aí me desenvolveu bastante. E uma coisa que é interessante também, o pessoal faz muito no CREA Júnior, né, que a gente incentiva, mas perguntar o porquê que uma coisa é feita. Ah, por que é assim? Da onde que surgiu isso? Então, não só fazer a pergunta, né, assim, mas você querer entender o porquê daquilo, da onde que surgiu, o porquê que tem que ser feito daquela maneira. Porque eu acredito que quando você é uma empresa, isso também é muito importante. Você não só executar a sua função, mas você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Por que aquilo é importante? Como que aquilo vai impactar nas outras áreas também? Você entender o resultado do que você faz é muito importante, Sim. que é isso que você falou, né, do impacto. E tem a questão de, a partir do momento que você entende o porquê que aquilo é feito, muitas vezes você pode trazer uma outra solução para aquilo ser feito de outra forma. Porque você trazer a solução sem você entender por que aquilo é feito daquela forma, provavelmente você vai bater em alguma coisa ali que vai falar assim, eu não pensei nisso. Claro, você não pensou, porque você não entendeu como é que funcionava. Então, Sim. qualquer solução para ser desenvolvida, primeiro é entendido
o problema e a solução atual que é utilizada, né? Depois você coisar. Então, e os engenheiros e engenheiros de produção são craques nisso, né? Entender processo e trazer melhores soluções. A gente ama, bicho. Eu falo que eu fico doido porque com engenharia de produção, porque eu amo otimizar processo, sabe? Sim. E eu amo calcular risco. Aí às vezes até me chamam de pessimista. Não, mas você está pensando que o negócio vai acontecer isso. Olha, se tem a possibilidade, eu tenho que colocar no papel que existe a possibilidade disso estar errado. Então, isso mitiga muito o risco, mas também ajuda a otimizar o processo, porque daí eu já consigo olhar, olha, se pode ter esse risco, eu já não posso fazer desse jeito, porque se eu fazer desse outro jeito, eu já elimino esse risco. Então, aí você vai otimizando os processos, né? E a gente falou muito de questão dessas habilidades, essas competências. Acho até legal, não estava aqui no script, mas eu acho legal a gente fazer, por exemplo, a gente pode fazer aqui um bate-bola rápido. Eu pergunto para vocês, eu falo do cargo do CREA Júnior, vocês falam que tipo de habilidades são desenvolvidas, por exemplo, dentro desses cargos. Porque esses cargos, todos os cargos do CREA Júnior, para quem não conhece, está nos ouvindo aqui pelo Spotify ou nos assistindo no YouTube, o CREA Júnior ele simula de fato uma empresa. Só que isso não tem fins lucrativos, então ele desenvolve também a ética, porque a ética, né, ali você aprende a gerar resultados sem recurso. Dentro do ambiente de trabalho você vai ter recurso, mas você vai ter mais cuidado com o recurso. Então, você vai entender que você pode otimizar as coisas mesmo sem dinheiro. Só que cada setor do CREA Júnior desenvolve um tipo de tarefa. Por exemplo, a área de eventos desenvolve eventos. E aí dentro de eventos tem o quê? Tem a questão da divulgação, que entra marketing, tem a questão do financeiro, que busca patrocínio e tal. Sim. E aí tem a questão da coordenação de núcleo, aí tem a gestão de pessoas, tem a gestão de qualidade, né? E aí eu queria perguntar, Dani, pode até começar com você. Por exemplo, a área de quais competências e habilidades assim dentro da área, por exemplo, de eventos que um estudante ou um recém-formado participa do CREA Júnior, ele desenvolve, que hoje ele não desenvolve na faculdade, dentro do curso? Na parte de eventos, eu acredito que é muito... Tem a questão da liderança também, né? Porque ele tem que tomar a frente ali dos eventos, os eventos que vai correr atrás das coisas. E a comunicação também, porque ele vai ter que ir atrás do palestrante, ele vai ter que convidar, ele vai ter que fazer todo aquele contato, ele vai ter que estar em constante conversa ali para o evento acontecer e ter aquela receptividade com o palestrante, com o ministrante do curso. Então, acredito que seja a liderança e a comunicação. Eu concordo, porque, assim, resolver problema de última hora, né? Porque, nossa mãe, evento dá problema o tempo todo, assim, é o palestrante que passou da hora, é o atraso nisso, é um lanche que não chegou no horário, é uma lembrancinha que não chegou, é a inscrição que não está divulgando direito, né? Mas, enfim, e na área de comunicação, assim, quais competências, habilidades, que a gente fala assim, vai aprender a mexer em rede social, mas já sei mexer em rede social, mas não é assim. Eu vejo que a principal habilidade para a comunicação é criatividade. Porque ali, igual a gente fala, né? Para engenharia, isso aí Sim. Né? A parte de software, o cara vê uma aula no YouTube, pergunta a alguém, pergunta a outro que já estava ali, né? Antes dele. Mas agora a parte de criatividade, de pegar ali uma tela em branco e fazer uma arte ali com todo o conteúdo que chama a atenção daquela palestra, daquele curso ou mini curso, para mim, é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver, tá? Dentro do programa. Pelo menos para mim, falo pessoal. E você sabia que o cara que faz os designs, inclusive ele falou aqui, é uma pessoa que aprendeu a mexer com arte dentro do CREA Júnior? Ele não era. O nosso design hoje, o João, inclusive um abraço para ele. Ele é lá de Governador Valadares. Ele aprendeu, hoje ele tem empresa, ele mexe com questão de sites, tudo, né? Um cara voltou mais para a área de tecnologia de informação e continua prestando serviços nessa área também. E ele aprendeu dentro do CREA Júnior, cara. Ele assim, literalmente dentro do CREA Júnior, ele nunca tinha mexido nisso antes. Sim. E hoje o cara, assim, eu falo isso para ele, falo com as pessoas que eu sempre indico ele, é um dos melhores que eu conheço na área, que eu já conheci no Brasil. Se não o melhor, assim, ele é muito fera. Isso também diz muito do que a gente pode aprender qualquer skill, né? Que a gente, às vezes, é uma fraqueza da gente, mas a gente treinando ali, igual você falou do caso do João, não sei se ele começou na área de comunicação e marketing, mas a gente já teve pessoas dentro do programa que não começaram nessas áreas dentro dos núcleos e foram se desenvolvendo e chegaram, né, na diretoria, né? E assumiram esse cargo que é um cargo de liderança dentro do programa, né, e desenvolver essa skill de criatividade. Hoje mandam muito bem e até trabalham para outras pessoas desenvolvendo, né, essa parte de divulgação e tudo mais.
várias habilidades também aprendi tudo aqui no colégio. Por exemplo, quando eu chego assim, numa empresa, que eu trabalho atualmente, eu consigo entender o que cada setor faz. Então, o que o financeiro faz, como eu posso ajudar, o que o marketing faz. Eu também aprendi a mexer em arte, editar vídeo, essa questão de engajamento, tudo com o colégio. Não, e foi legal você falar isso porque traz uma visão muito sistêmica de processos, né, participar de um projeto desse, né. Eu sou muito fã dos movimentos estudantis e não só porque eu fundei a empresa Júnior, mas não só porque eu me dediquei mais ao CREA Júnior, mas eu acho que ele realmente tem um diferencial no sentido não só da questão, muita gente fala assim, a empresa Júnior empreendedorismo, é beleza, o CREA Júnior ele não foca no empreendedorismo em si, mas ele desenvolve tudo que você precisa para ser um empreendedor. Com certeza. Então, assim, né, por exemplo, você falou da questão financeira, no financeiro, por exemplo, o que a pessoa desenvolve de skill? Financeiro, persuasão. Ele é extremamente importantíssimo em geral. Persuasão, porque tem que saber vender o peixe, né? Então, vai pelo e-mail, tem que buscar uma parceria. O seminário que a gente está fazendo agora, que é a 22ª edição, a gente conseguir parceiros, é você saber apresentar o CREA Júnior, o que faz, por que vai ser importante ali para o parceiro também. Eu acredito que o principal delas é essa questão da persuasão. E, Michael, eu acho que essa é uma das áreas que eu mais gosto, porque você desenvolve muita capacidade de negociar. É legal, né? Sim, nossa, eu gosto demais. Você fica a cara de pau, né? Não tem jeito. Sim. E também você tem a oportunidade, não só dentro do financeiro, as outras áreas também a gente consegue fazer isso, mas você tem contato direto ali com as empresas. Então, muitas das vezes você tem contato ali com o gestor de pessoas, o pessoal da RH, o pessoal da comunicação, né? Então, é muito legal, né? Essa área do financeiro, você poder apresentar o programa e mostrar ali que existe uma via de mão dupla, que vai ser bom tanto para a empresa quanto para o programa, né? Para o CREA Júnior. E também a gente consegue, de uma forma, mostrar que aqui também a gente tem um banco de talentos, porque você tem várias pessoas, né, que estão em várias etapas da graduação, né? E acaba ali sendo um banco de talentos para as empresas também. E você ter esse contato com as empresas ainda da graduação, né, cara? Porque Nossa. é aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim. Você está sendo visto pelas empresas. O Sim. cara, o dia que ele precisar de alguém, fala assim, cara, olha só, eu conversei esses dias com o CEO de um banco, e aí ele estava falando comigo assim, ele falou, olha, eu tô acompanhando pela internet um evento que está sendo feito, ele falou do CREA Júnior do Estado, ele falou que está sendo feito com o CREA Júnior, e eu tô vendo quem é que está puxando esse evento. Ele falou assim, eu tô de olho nessa menina, que eu acho que eu precisar fazer uma expansão do banco, e se eu fizer para a região dela, ela com certeza vai ter competência para tocar. Detalhe, estudante do CREA Júnior, é de outro estado. Então, assim, eu fiquei assim, caramba, você vê como as pessoas estão ali, mas estão de olho, né? Estão vendo quem está tendo protagonismo, que é uma coisa que o CREA Júnior faz muito, né? Sim, enxerga um diferencial, né, na pessoa ali, né, que vai ser um profissional. E já é um profissional, né? Só não está formado, mas... já é um profissional, né? Sim. Então, eu conversei isso com alguns meninos esse final de semana, sobre essa questão, sabe? Alguns meninos do CREA Júnior, justamente sobre isso. Tipo assim, cara, extrai o máximo mesmo, Sim. busca, vai atrás, né? E tem até a questão eu vejo até que a própria questão de ter, para quem não acompanha o CREA, para quem não conhece o CREA Júnior, ele é um programa que você vai por meritocracia enquanto está no lucro. Depois, em Minas Gerais, pelo menos, a meritocracia meio que ela existe e continua existindo nos cargos, nas partes de eleição, porque todo mundo Sim. sabe se a pessoa que está candidatando, ela realmente merece estar ali ou não. E aí, quando a gente olha essa questão de eleição, até isso desenvolve, cara. Desenvolve skills, né? Sim. Resiliência, comunicação, persuasão. Então, até para você conseguir assumir um cargo, você precisa desenvolver isso, porque dentro do mercado de trabalho, muitas das vezes, somente o seu resultado ele não é suficiente para fazer você crescer, para você subir de cargo. Sim. Você precisa ter persuasão, você precisa ser uma pessoa comunicativa, precisa ser boa praça. Né? Isso que você citou é muito importante, porque quando eu estava trabalhando na última empresa, a gente tinha esses acompanhamentos, né, de desenvolvimento profissional mesmo, né? E uma das coisas que sempre me falavam era, Marquinhos, você é um cara muito bom tecnicamente, a gente sabe que você faz entrega, mas você precisa aparecer. Então você fica muito ali atrás do backstage, né? Então, aí ele falou assim, não, vai acontecer um evento, vamos ali pra você dar um curso, né, pro pessoal saber.
Porque quando surgir uma oportunidade, né, quem está ali na frente dessa equipe vai lembrar de você. Exatamente. Quando você ministrar um curso, você aparecer ali num vídeo da empresa, você participar, se colocar à disposição para estar dentro de outros projetos, que a gente sabe que muitas empresas hoje têm alguns grupos, né? Grupo de ESG, de diversidade e inclusão, vários grupos ligados, né, a essas áreas que são interessantes para as empresas. Então, isso também é uma oportunidade da gente estar puxando ali, liderando, realizando outras atividades e tá aparecendo, né? De uma certa forma, né? Tá se destacando, né? Dentro do mercado de trabalho. Não, e tem que aparecer, né? Eu fico muito feliz com essa questão do CREA Júnior, porque ele é um palco, né? Sim. Só que eu lembro em 2013, o CREA Júnior estava com 19 núcleos. Hoje em dia tem 60. Então, há 12 anos ele tinha 19. Então, assim, eram 19 núcleos e não era ainda a época de WhatsApp, Sim. mas já tinha o Facebook. Então, assim, a gente via que as pessoas, elas não levavam muito em consideração a questão da divulgação, a cultura é muito diferente do que é hoje no meio digital, mas era importante, naquela época eles não levavam tão a sério isso, e aí quando postavam era aquele negócio mais tipo assim, só o CREA Júnior, só o CREA Júnior, aí às vezes era aquela foto com a galera, a pessoa pequenininha lá, e aí em 2015 nós padronizamos, padronizamos esses perfis, treinamos a galera e falou assim, gente, vocês têm que aparecer. O CREA Júnior, ele é feito de pessoas. Então as pessoas não querem ver uma logo sendo postada, elas querem ver uma pessoa fazendo algo. E aí, com isso, as pessoas foram perdendo um pouco da vergonha. Por quê? Quem botou ovo com a careja? Essa é uma fala que é muito real. Sim. Agora, a vergonha de você não aparecer, de você ser um profissional tão competente, mas ser invisível, essa vergonha, ela pode custar a sua carreira profissional. Com certeza. Né? Então, assim, quando a gente fez aquilo, por que eu lembro até hoje, cara, tenho muito orgulho desse dado. Por que quando chegou no momento de reativar em 2016, 2015 para 2016, reativar o núcleo de Ipatinga, eram 5 vagas naquela época que abriram. Foram 518 pessoas. Nossa. Que chegaram para o evento. A rua fechou, tiveram que tirar a gente, não cabia no local. Na época, eu lembro que foi mais do que o vestibular de medicina, a concorrência para entrar. E por que o pessoal queria? Porque eles estavam vendo as pessoas que estavam sendo a cara do CREA Júnior. E queriam ser também, estavam se inspirando. Então a expansão ela foi muito fácil do programa, porque todo mundo começou a saber o que era o CREA, então toda a cidade ligava para o CREA, ó, vamos fazer o CREA Júnior. O inspetor falava, olha, tem gente aqui na faculdade aqui, o professor falava, tem gente aqui na faculdade, gente na minha cidade que está querendo que traga o CREA Júnior para cá. Por quê? Porque começou a aparecer, ou seja, e hoje o tamanho que tem, cara, não pode perder a oportunidade, e não só essa oportunidade, porque muita gente fala assim, mas o diretor da Ambev não segue a página do CREA Júnior. Mas o gerente do Nubank não segue a página do CREA Júnior. Mas o engenheiro que empreendedor na minha cidade não segue a página do CREA Júnior. Mas provavelmente tem um ex-CREA Júnior que trabalha nessa empresa. Principalmente nas empresas grandes. Provavelmente tem. E essa pessoa vai lembrar de você. Quando precisar de alguém, vai falar assim, cara, eu sei onde buscar isso aí. E se ela acompanha o CREA Júnior, ela tá vendo, porque esse cara, ele segue às vezes o CREA Júnior. O diretor lá não segue, mas ele segue. E aí ele vira uma ferramenta de indicação. Então, assim, vocês têm na mão uma ferramenta extremamente importante que é o CREA Júnior. Assim, que é grande, vocês têm apoio, que o CREA apoia muito, né? Muito. Eu fico muito feliz de falar isso. Porque a gente vê que por muito tempo muitos CREAs não apoiaram, inclusive o nosso, né? Era mais maquiado há algum tempo esse apoio. A gente vê que tem um apoio. Então, ou seja, você tem o apoio, você tem o palco, cara, é só fazer, é só tentar entender tudo que está acontecendo, por que é feito, né? E aí, já falando dessas pessoas que estão nessas grandes empresas, quer citar, Daniel, assim, nomes do CREA Júnior que estão em grandes empresas, por exemplo, eu vi que você convidou o Ciro para dar uma palestra no seminário que teve. Inclusive, vieram me elogiar muito a palestra dele depois na recepção que teve. O Ciro, por exemplo, que vocês convidaram, é o cara que gerente da América Latina e América do Norte da maior fábrica de cimento do mundo. E é um empreendedor. Então, eu estou citando um exemplo, mas tem números, né? Não sei se você gostaria de citar alguém. Sim. Tem você e a Luana, que estão com a FEA. Nós estamos mais Estão nesse sistema, estão lá no Confeia. A gente tem também a Débora, né, que está na Ambev. A gente tem o João, que trabalha na Vale. O João. Isso. João virou propaganda da Vale, né? Sim. Parece Toda vez divulgação do treininho, tá ele lá com o capacete. Várias outras pessoas que estão na Ambev, estão na Vale, estão em grandes empresas aí no mercado.
E o que eu ouço de relatos, né, dessas pessoas, que quando eles participam do processo seletivo, quando eles falam que participa do CREA Júnior ou participou, já brilha os olhos ali do recrutador, ele já começa a perguntar, mas o que que você... Também não é só falar que participa, gente. Pergunta, o que que vocês desenvolveram lá? Qual projeto? O que que você fez de diferença no seu passado com o CREA Júnior? E isso é uma coisa que valoriza muito a gente enquanto profissional. O que a gente fez, mas não só a gente ter passado pelo cargo, mas o que a gente fez diferente, o legado que a gente deixou ali. É mais importante do que ter passado. Né? Sim, sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a Dani falar disso, que os recrutadores eles já conseguem enxergar quando a pessoa participa do CREA Júnior, tanto que ela é diferenciada, que ele não precisa nem ver o currículo, que ele fez a entrevista conversando ali, falando dos cargos que ele passou e falando dos resultados que ele entregou. O pessoal já ficou maravilhado com a pessoa. Falou assim, não precisa me mandar currículo mais, não, você já está contratado. Aí só enviou para eles ali os pré-requisitos não, né? O que tinha que fazer na vaga e deu tudo certo, cara. Nem precisou mandar currículo. De tanto que ele conseguiu se desenvolver dentro do programa e, como vocês já disseram, a gente tem um processo seletivo dentro do CREA Júnior também. Então, isso é um treinamento para o mercado de trabalho. Então, quando você passa pelo processo seletivo dentro do CREA Júnior, né, e já enxerga, já começa a entender como é que funciona, né, esse processo, quando você vai fazer com uma empresa, você já está tranquilo ali, você já está mais solto, consegue mostrar, né, não só falar assim, passei por tal cargo, tal cargo, tal cargo, mas você fala o cargo, o que você entregou de valor, fala o outro cargo, qual resultado você entregou. E é isso que as empresas procuram. Por isso que é um ambiente, é um espaço, né, para você Sim. Por exemplo, ali no cargo de superintendente, né, que é depois do núcleo. A pessoa tem a oportunidade de estar convivendo e liderando uma equipe de 40, 50, 80 pessoas, dependendo da regional. Isso para uma empresa é muito importante, porque você chegar lá, você saber lidar com todas as pessoas, você com todo mundo ali trabalha em conjunto, não é uma coisa que você já tendo desenvolvido aqui dentro do CREA Júnior, você vai chegar lá e não vai ter aquele tempo de você ter que aprender, você vai ter passado pela situação, então quando surgir o problema, você já vai saber como resolver. E esse ponto que você falou, ele é muito bacana, assim, porque ele traz muita realidade atual do mercado, né? Que assim, a gente está vivendo esse boom da tecnologia, mas ainda a relação pessoas com pessoas ela é extremamente importante, porque são pessoas que vão tocar as máquinas, né? Mas a relação pessoas com pessoas e no mundo todo cada vez mais ansioso, mais impaciente, né? Então é um desafio muito grande. Então quem sai minimamente entra no mercado com um mínimo de capacidade de liderança, cara, você já está na frente da maioria, porque a maioria da galera da faculdade não desenvolve isso, e não é culpa dos professores. Eles também não foram formados para isso. Então a gente tem um desafio muito grande de um ensino da engenharia no Brasil, e o CREA Júnior preenche, né, essa lacuna de certa forma, né? Sim, com certeza. Igual você citou, né? A gente tem as matérias na universidade, mas a gente tem os outros programas, outras iniciativas, né? CREA Júnior, projeto de extensão, projeto de iniciação científica, e também cabe aos alunos estar buscando, né, essas outras iniciativas para estar desenvolvendo, né, essas habilidades. E assim, as habilidades a gente fala tanto de mercado de trabalho, mas ela vai para todos os campos, né, cara? Por exemplo, eu apliquei tudo que eu aprendi no CREA Júnior, além da minha vida profissional com a minha empresa, também no âmbito político. Então, assim, eu nunca imaginei participar do meio político. O CREA Júnior me proporcionou ter a visão de que era importante também eu entender esse meio, se não fosse somente pelas escolhas que eu ia ter pelas decisões que eu ia ter que tomar, mas também para eu ver se valeria a pena eu também estar nesse meio. E assim, desenvolveu habilidades que, assim, de verdade, cara, no âmbito da política hoje a gente vê muita gente totalmente desqualificada, tem gente qualificada, mas a gente vê a grande maioria desqualificada em skills básicas, né, que é ter resiliência, saber liderar, é saber inspirar, é saber resolver problemas, que é isso que a população espera de uma liderança, e o CREA Júnior ele forma isso, tanto que eu vejo que hoje nós temos CREA Júnior no governo do estado, nós temos CREA Júnior em prefeitura, nós temos CREA Júnior nas câmaras dos vereadores, então a gente tem, o objetivo nem foi esse, porque a gente nem coloca política dentro do programa, mas naturalmente forma lideranças políticas também pelo perfil, né, muita gente tem esse perfil, mas não consegue entender, então quando o CREA Júnior vira um palco, ela entende, opa, nunca tinha parado por esse lado. E aí, falando, né, desse ambiente político, como vocês enxergam o papel? Como você enxerga, Dani? Você que agora presidente, está envolvida com a Nacional, o papel do CREA Júnior dentro do sistema Confea-CREA, assim, o papel mesmo do programa, sabe? Depois pode até completar também, dentro especificamente do sistema. Não, o papel do CREA Júnior vem justamente para o profissional, né,
ali desde a graduação, ele entenda como que vai ser o futuro da profissão dele, entenda o que o conselho faz, entenda os direitos que ele tem enquanto profissional e os deveres que ele tem que cumprir também. Então, o crédito dentro do sistema entra muito com esse papel de estar aproximando os futuros profissionais, os recém-formados do sistema, está levando para eles o conhecimento deles já estarem ali dentro, de entenderem que é um conselho que está presente, que está próximo, que eles têm ali como se fosse a segunda casa deles mesmos. Então, para eles conseguirem sair, se formarem profissionais mais informados, eles saberem a quem recorrer, saber como recorrer, saber que o conselho está aí, e conseguir espalhar isso para outras pessoas também. E eu vejo que é muito também de propósito, porque as pessoas entram na faculdade e estão desistindo. E quando a pessoa participa do CREA Júnior, ela já consegue estar mais dentro ali daquele meio. Então, ela consegue enxergar o propósito de por que ela escolheu engenharia. Como que ali no futuro a profissão que ela escolheu vai impactar na vida dela e na sociedade. Porque o CREA Júnior une isso. Une o sistema, o CONFRE e o CREA, ao estudante que está ali dentro da graduação. Então, ele consegue enxergar já lá na frente qual é o papel dele e ele consegue entender esse propósito, porque ele realmente escolheu aquele curso. Sim, e uma coisa que a gente vem trabalhando, né, até na minha gestão, no ano passado, e a Dani vem dando continuidade com isso, é aproximar mais, né, os membros dirigentes das associações. Extremamente importante isso. Sim, porque a gente tem ali uma galera com energia ilimitada, porque eu falo lá para você. E a gente consegue trabalhar junto com as associações, né, trazendo eventos, cursos, que é o que a gente já faz. Então a gente vem fomentando cada vez isso, né? Você faz parte da ASE, hoje eu estou na BE, né? Que é a Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas. Essa galera que vem formando sempre vem atrás da gente a perguntar: você conhece a associação na minha cidade? Qual é a associação que eu tenho que procurar? Né? Então, às vezes, mesmo como estudante, a galera já quer participar das reuniões, já quer entender como é que funciona, para quando formar, tá ali dando continuidade, né? Ali depois dos 2 anos de recém-formado, quer sair do CREA Júnior e já quer estar dentro, contribuindo, né? Dentro das associações. O futuro do sistema depende muito do CREA Júnior, né? Isso é um ponto a não se esquecer. Gente, a gente vai falando de CREA Júnior, o tempo vai passando, né? Nós vamos chegando no final, porque senão a gente fica o dia todo aqui. Para a gente já encerrando, Marcos, aproveitar que você já está falando aí, se puder dar um conselho, cara. Para quem está começando hoje no CREA Júnior, né? São 2 perguntas. Se pudesse dar um conselho para quem está começando hoje no CREA Júnior, qual conselho seria e qual o legado, assim, que quando você sair, você quer ter deixado para o programa? Sim. O conselho que eu posso dar é para aproveitar todas as oportunidades dentro do programa. Não só dentro do estado, mas também, né, no país, que a gente tem as oportunidades hoje dentro do programa. Né, que logo a Dani e o pessoal vão estar trabalhando. A gente está fazendo parte das comissões estaduais, a gente tem os GTs, né, os grupos de trabalho de organização de seminário, né, em paralelo também a gente tem, né, as comissões da nacional. Então, para a pessoa não ficar só ali dentro do núcleo, todas as oportunidades que tiver, vai. E também toda oportunidade que tiver de crescer dentro do programa, meu coordenador adjunto, ele conseguiu uma vaga de emprego, vai ter que sair. Não tem ninguém, cara, você tá já deu aquela vontade, já vai. Então, se você está sentindo, já vai. Que eu tenho certeza que você vai desenvolver bastante. Isso aí. E o legado? O que você acha que você gostaria de deixar, assim? Você ainda continua, né? Você não saiu ainda. Sim. Mas eu acho que o nosso maior legado como liderança é conseguir enxergar sucessores que ultrapassaram nossos resultados. Por exemplo, eu tenho muito orgulho da Dani, não sei que ela é minha companheira, mas ver que você deixou uma pessoa ali que foi uma liderança e entregou resultados ali, né, deu continuidade no seu trabalho e entregou resultados ainda maiores que os seus, pra gente é muito gratificante. É como a gente fala, né? 50% do nosso sucesso é o sucesso do nosso sucessor, né? Faz o trava-língua, mas é verdade, né? É verdade. E você, Dani, qual seria o conselho que você daria e qual é o legado que você quer deixar quando você sair do programa? Assim, o conselho para quem está entrando agora, para quem já está, gente, CREA não é só cargos, então, se você está ali dentro, é para você aprender. O nosso amigo Igor, né, que também já foi presidente do CREA Júnior, ele disse uma frase que o cara era comigo também, que fala que o CREA Júnior é palco para resultados. Então, aqui, gente, é o momento, o CREA Júnior é o momento de você errar, de você aprender, de você cair, de você levantar. Então, é arriscar. Nunca ter medo de assumir uma nova responsabilidade, de estar
agarrando uma nova oportunidade. Então, o CREA é um momento para você se desenvolver. Então, você está ali, sou coordenador de gestão de pessoas, dê o seu melhor ali dentro da coordenação, sou um coordenador geral, dá o melhor de si, tem a oportunidade de assumir, mas eu não estou preparada, a gente nunca fica preparado. Então, nunca tem a hora certa, o momento certo. Isso aí é a gente que faz, né? A gente que faz o momento certo. Então, tem oportunidade, você tem essa força de vontade, esse propósito, então assuma novas responsabilidades, porque tudo é um aprendizado. Então, é se desenvolver cada vez mais. E se fosse falar em questão de deixar o seu legado, né? Eu acredito que o maior legado é você ser você contribuir para a transformação na vida das pessoas. Porque agora que a gente teve o nosso evento, o nosso seminário, muitas pessoas chegaram e me nossa, o crédito no seminário é uma coisa que eu vou voltar com a visão para casa, transformou a minha vida, a minha carreira, eu vou voltar mais motivado. Então, é você ser transformação, você passar pela vida de cada um e deixar algo de positivo. Então, essas pessoas que estão ali dentro da graduação, às vezes estão iniciando a carreira, às vezes já está trabalhando, né? Ou às vezes está iniciando o curso. Então, você fazer com que o CREA seja uma experiência positiva que transformou a visão, a vida daquela pessoa, que motivou ela a continuar. Continuar não só dentro do programa, né? Mas continuar também ali nesse caminho da profissão que ela escolheu. Não, muito bacana e, assim, é o que fica realmente é o legado, né? Sim. E qual conselho vocês dariam para quem não é CREA? Que agora vocês falaram, você tem CREA, para quem não é. Isso é CREA Júnior! Gente, assim, não perder a oportunidade. Porque a gente fala muito a verdade. Na graduação, a gente não tem essas oportunidades. A gente não tem matéria falando sobre ética, sobre liderança. Eu vejo muito profissional já formado que eles têm muita dificuldade com essas questões do algoritmo nisso, quando se forma, a gente já consegue ter isso dentro da graduação. O sistema, ele busca ter a gente, estudantes, muito próximo dele. A gente tem um apoio muito grande do CREA Minas, do Marquinhos, da gestão dele. Então, Do Confeia também. Do Confeia também. Confeia também, o pessoal aqui da Monta de Minas Gerais. Então, participar. A gente tem a oportunidade tanto de você conhecer pessoas, quanto vocês se desenvolverem. E, de fato, você se torna um profissional não só mais informado, quanto mais preparado também. Aproveitar, né, que você falou do apoio, também agradecer, né, o nosso presidente Marcos Gervásio, Marquinhos, por todo o apoio, né? Sim. Também o Ebinho na Mútua ali, com a Júnior, né, com o Edson, nosso presidente também do Confeia Vinícius, que é um programa vinculado ao conselho, né? E por mais que caminhe com as próprias pernas, é muito importante ter esse respaldo, né, do CREA. E essa questão que um conselho vem ser CREA Júnior, me perguntaram no seminário se fui eu que inventei isso, né? Aí eu falei, não, peraí que eu não levo mérito do trem dos outros, não. Deixa eu lembrar quem foi. E aí me deu um estalo. Ontem, eu falei assim, cara, eu acho que isso foi da Bahia. E aí eu mandei mensagem pro Yuri, ex-coordenador da Bahia, um grande amigo, né? Aí eu falei, cara, foi você, não foi que inventou esse que é o Conselho Vencer CREA Júnior? Porque eu lembro disso. Aí foi um projeto do Multiplica Bahia, em 2017, que eles apresentaram no ENAC com esse slogan. E esse negócio pegou, porque foi genial. Sim. Isso, né, cara? E pegou mesmo, e o trem hoje em dia bombando. Aí ele falou assim, não, pode usar à vontade, se quiser ouvir meu filho, tá todo mundo usando isso aí. Todo mundo já usa. Ele é engenheiro de petróleo, tá trabalhando na empresa petrolífera, mas esse cara, tá todo mundo usando isso, tá todo mundo usando, né? Mas, e tem a nossa frase, né, aqui de Minas Gerais. Que é excelente, inclusive. Sim. Pessoas de sucesso são formadas por experiências de sucesso. Não, essa é incrível. E foi a Bárbara, em 2013, que criou essa frase também, que era a diretora estadual. Pessoa incrível, nunca mais a vi, mas assim, uma profissional excelente naquela época já, né? Mas enfim, é isso, né? Acho que pra gente fechar, como a gente falou que engenheiro não pode ser invisível, onde que o pessoal acompanha vocês nas redes sociais? Se quiser falar pro pessoal onde seguir, fica à vontade de olhar pra câmera aí. Onde que o pessoal segue o CREA Júnior? Onde segue você, Marcos? Onde segue você, né? No @CREA Minas Júnior, que é o nosso Instagram da estadual. Tem o @CREA Júnior Nacional também, que lá eles postam atividade de todos os estados. E o meu @DaniTu, com 2 N's. O meu perfil pessoal é @eng.marcoscarneiro. Né? E é importante também falar para o pessoal que se
tá com interesse em participar do programa, só procurar a gente, né, que a gente tem o site do CREA Júnior. Então lá tem um formulário, né, com interesse, se a pessoa tem interesse em estar participando, né, ela pode participar como membro associado, que ela vai entrar num canal e numa comunidade, onde toda semana a gente está ali enviando as oportunidades de processo seletivo, né, os nossos eventos. Então é muito importante o pessoal aí que despertou interesse, está fazendo parte aí da nossa comunidade. Não, ótimo, né? Quero agradecer vocês pela presença, né? A honra estar recebendo 2 presidentes, né? O ex-presidente, atual presidente, reeleito aí do CREA Júnior de Minas Gerais. Quem sabe aí não vai a passos maiores ainda, né? Ainda estando no programa sempre a tempo, né? E quero agradecer vocês pela presença, né? Convidar o pessoal a seguir vocês nas redes sociais, seguir o CREA Júnior, seguir o CREA Júnior Nacional, o CREA Júnior Minas Gerais, o Nacional, seguir também o CREA Minas, né? No Instagram, e seguir o nosso Engenheiros Fora da Curva também. Nós temos aí o perfil do Engenheiros Fora da Curva, @Engenheiros Fora da Curva, que é onde a gente posta tudo sobre o podcast, tudo sobre os eventos que a gente faz, eventos, podcast, tudo inclusive que desde a primeira temporada sempre teve parceria do CREA Júnior, tanto nacional quanto de outros estados, principalmente de Minas Gerais, né? Então quero agradecer a todos vocês pela presença, né, por estarem nos ouvindo ou nos assistindo, pedir para seguir também, para se inscrever no nosso canal do YouTube, o conteúdo está muito bacana, esse é o 5º episódio que a gente está postando aí sobre algum tema relacionado à engenharia e tema que com certeza contribui com a sua vida profissional e especificamente pode ajudar muito você que também está dentro da faculdade. Muito obrigado pela companhia, obrigado CREA de Minas Gerais por toda a colaboração e todo o apoio a esse projeto. Um grande abraço a todos.